Graça e paz, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Nós tivemos um problema com a transmissão na internet, peço perdão pelo atraso, mas nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical. Nesse momento estamos aqui presentes. Essa mensagem vai ser gravada para posteriormente os que estiverem em casa, que não vão conseguir ver ao vivo, pela internet, possam também participar do nosso estudo bíblico na escola dominical. Vamos nos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar, pedir ao Senhor a direção da escola dominical, também das salas que estarão com os professores ministrando a palavra a cada um dos irmãos. Nós agradecemos, ó Pai, mais um dia, mais uma manhã que em Tua presença estamos aqui, Senhor. Nós nos reunimos em torno da Tua face, diante do trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia da Tua parte sobre nossa vida, Senhor. Sabendo que as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre nossas vidas. Teu Santo Espírito nos trouxe a esse lugar, Senhor. Fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Jesus, a compreender a Tua vontade. Faz com que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, para que possamos nesse momento prestar-te um culto, Senhor Jesus, verdadeiro. Possamos entoar os louvores em gratidão, Senhor, a tudo que Tu és e tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, também pelos que estão impedidos de estar conosco aqui, Senhor, por motivo de enfermidade. Nós sabemos que muitos têm passado por enfermidades muito severas, como câncer, Senhor. Nós sabemos como esse mundo tem sido afligido por essas enfermidades. Nós sabemos que isso também, Senhor Jesus, faz parte do pecado original, Senhor, que interferiu em toda a humanidade, Senhor, em toda a criação. Pedimos pela misericórdia, Senhor Jesus, sobre aqueles que estão sofrendo, Senhor, com essas enfermidades severas, que estão submetidos a tratamentos também severos, Senhor. Tem misericórdia, que o Teu bálsamo, que a Tua mão de poder estejam sobre as vidas desses irmãos, que estão também, Senhor, prestes a submeter-se a cirurgias. Os que fizeram cirurgia estão em recuperação. Em nome de Cristo Jesus, também incluímos na nossa oração o pastor Adriano, que está em repouso, Senhor, em férias, juntamente com a sua família, que ele possa realmente descansar, ele possa voltar em plena atividade, Senhor Jesus, como tem sempre feito, Senhor, para honrar o Teu santo nome, ministrando a Tua palavra, ensinando, Senhor Jesus, a nós, que somos os Teus filhos, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos nessa hora e agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu peço ao irmão Aldo, então, que ele está com a oportunidade para nós louvarmos o nome do Senhor. Graças e paz, igreja, amém? Motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite, nessa manhã, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Com toda a reverência ao Senhor que está assentado no trono. Peço a você que esteja nesse momento em oração ao Senhor, antes de entoarmos essa canção a Ele, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Estaremos diante do Mestre, do seu altar, em oração. Peça ajuda ao Espírito Santo para lhe conduzir na oração, neste momento de louvor e agradecimento ao Senhor pela semana, pelos dias, por esse domingo.
Te agradeço,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te Amém. Voltou a internet? Não? Então vamos dar continuidade. Vamos orar nesse momento pela divisão de salas. Os professores estão aqui, não sei se todos vão dar aula, não sei pela quantidade hoje, não sabemos, mas os que estiverem aqui, os professores que estiverem preparados para dar aula, então nós vamos orar nesse momento e nos dividir em sala. Senhor, nós agradecemos pelo momento de adoração, de louvor que tivemos diante da Tua presença, em gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Principalmente, Senhor Jesus, por ter nos resgatado do império de trevas, por ter nos escolhido, Senhor, antes da fundação do mundo, o que nós não poderíamos fazer nada, Senhor, para nos chegar diante da Tua presença. E através de Cristo Jesus, Senhor, na cruz do Calvário, Tu nos uniste novamente, Senhor, em Ti mesmo, e que possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para entendermos, Senhor Jesus, o propósito que Tu tens para cada um de nós. E não estamos aqui por acaso, não estamos soltos como ovelhas desgarradas, mas temos o Supremo Pastor que conduz, Senhor, nossas almas à eternidade. Que possamos entender os valores que são celestiais, Senhor Jesus, que estão diante de nós através das Sagradas Escrituras. Que não levemos em vão a graça, Senhor Jesus, que nos foi dada. Possamos valorizar aquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário por cada um de nós. Tem misericórdia de nós que somos falhos, somos muitas vezes relapsos para com a Tua grande salvação, Senhor, que chegou até nós. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir a cada dia crescendo de glória em glória até o dia que estaremos diante da Tua presença. Te pedimos pelos professores que estarão ministrando a Tua palavra nessa hora, Senhor Jesus, em cada sala, em cada idade, que eles possam, Senhor, estar auxiliados pelo Teu Santo Espírito a trazer a Tua palavra a cada um dos que estarão nesse momento recebendo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, e nós que estaremos aqui presentes, Senhor, fala conosco, nos ajuda a transmitir a Tua palavra e que possamos sair edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis então dividir em salas e nós aqui vamos dar continuidade. Texto pequeno hoje, apenas uma continuação. Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22. Nós vamos ver os versículos hoje
do 16 ao 20 somente. O tema da mensagem de hoje está relacionada às leis, sobre as leis civis e religiosas e, no caso, a responsabilidade, que nós temos diante dessas leis que foram dadas ao povo de Israel inicialmente, porém o princípio ainda permanece para nós. Leis sobre responsabilidades civis e religiosas, parte 1, porque nós vamos dar continuidade na próxima semana, se Deus assim permitir. Vamos fazer a leitura. É um texto pequeno, de fato, e tem alguns assuntos aqui que realmente são espinhosos. Nós não vamos dar muita ênfase, porque é até algo abominável até referir-se. Mas vamos ter que falar e vamos ter que ler, porque está na Escritura. Verso 16 ao 20, Êxodo 22. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tornará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Texto pesado, E nós precisamos entender por que o Senhor permitiu que assuntos como esses estivessem na própria Bíblia, E a gente precisa entender um pouco sobre a humanidade. O ser humano não tem limites para a perversidade que está no seu coração e na sua mente. A Bíblia não esconde nada, irmãos. A Bíblia ela foi compilada, ou a lei do Senhor, ela foi dada por Deus, principalmente para que o homem entendesse o quão pecador e miserável ele é, o quão distante ele está da parte de Deus, e sem Deus o quanto ele é abominável diante da presença do Senhor. Quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos que um ser humano como nós pode pensar, só em pensar em tais coisas, mexe com o nosso coração. Mas a perversidade mostra a pecaminosidade que o mundo está. E a tendência, irmãos, é isso piorar. Não estou querendo dizer aqui com vocês que as coisas, ser pessimista, eu sou realista. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade, irmãos, ela vem de forma, não como uma avalanche, não como uma tsunami que vem, não. Ela vem subindo gradativamente. Ela vem como que uma enchente que começa aos poucos e de repente ela está transbordando. O mundo ele vem nessa crescente de iniquidade e maldade, ao ponto de que as pessoas não estão mais suportando hoje viver com segurança, em paz, porque a situação está cada vez degradando. E é o pior de tudo, irmãos, em relação a essas coisas, é que o sistema ele é perspicaz, porque ele é um sistema maligno. O mundo jaz no maligno. Então Satanás e as suas hostes influenciam os filhos da perdição para serem seus agentes destruidores desse mundo. E o pior de tudo é que o povo de Deus está sendo muitas vezes enganado por causa do sistema, na mídia, na internet, com filmes. Estou só fazendo uma introdução para vocês aqui. Coisas que parecem inocentes, e pasmem, eles não estão tão interessados nos adultos. Os adultos têm uma consciência que é mais difícil de mudar, mas eles estão mais preocupados com as crianças.
A preocupação do mundo e desse sistema está voltado para as crianças, porque se eles doutrinarem as crianças pela mídia, eles vão criar uma ideologia, um pensamento, e vai ser mais difícil os pais mudarem no futuro. Então eles introduzem magia, eles introduzem leviandade em filmes, séries, de forma sutil, de forma que você não ache e se acostume, que é o pior. Nós nos acostumarmos com a maldade, com a violência e com coisas abomináveis, isso é o pior que pode acontecer. Hoje está banalizado a questão da violência. Imagens na mídia. Eu até falei para o Nair, um trabalhador lá onde eu trabalho, um vendedor, passou uma mensagem para mim, uma foto. Aconteceu agora em Catamarã. Quando eu fui abrir, era um assassinato aqui, de 2 mulheres, na porta aqui, antes de chegar no prédio. É uma imagem terrível. Foi executado, passou nos jornais depois, né? E um ex-companheiro não se acostumou com a questão da separação e premeditou e matou as 2, a mãe e a filha aqui. Então você vê que isso choca, aí você não quer nem ver. E eu também não gosto de ver, mas a gente fica sem saber. Então o que acontece? Isso aí está sendo uma coisa divulgada, banalizada, como que a violência fosse algo comum, como que a violência em relação à pessoa humana fosse algo banal. Mas, irmãos, a gente precisa cada vez mais nos apegar diante daquilo que o Senhor tem falado, com as verdades ouvidas, porque eu não sei o que daqui para frente vai acontecer em relação à nossa vida como cristão. Estou falando isso porque a tendência é que as coisas se intensifiquem e aqueles que querem viver a moral e a ética cristã vão ser perseguidos. Eu não quero que isso aconteça, ninguém quer que isso aconteça, mas nós devemos estar preparados para isso. Você sabe que no primeiro século, mais ou menos aí quase 100 anos, até o ano 90, somente em Apocalipse, onde a igreja foi perseguida de forma drástica, o apóstolo João foi preso, e nós vemos em Apocalipse, capítulo 18, quando o próprio Senhor, falando e revelando a João, ele diz sobre este sistema maligno desse mundo. No capítulo, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 18, ele vai falar sobre a grande Babilônia. Se eu estou enganado, é isso. Deixa eu só conferir aqui para vocês. E é interessante que as leis, eu estou falando isso porque tem um pouco a ver com as leis que Deus deu para o povo, leis cívicas e religiosas. Tem a ver com a nossa conduta cívica, moral e religiosa diante do mundo. Então, aqui eu não anotei, mas deixa eu ver aqui para vocês, Apocalipse, no capítulo 18. Na verdade, desde o 17, se você observar, fala na minha Bíblia, sobre a Babilônia religiosa. Nós vamos ver isso também, alguma coisa relacionada a essa mistura do povo de Deus com o mundo. Na Babilônia, eles foram levados cativos, vocês sabem disso. E sabem por que o povo foi levado? Eles se desviaram do propósito de Deus, da vida de retidão e justiça, e associaram o mundo com a igreja. Ou seja, nós falamos igreja porque nós entendemos que no passado os heróis da fé também são os crentes do passado, é a igreja do Antigo Testamento e nós somos a igreja do Novo Testamento. Então esse povo de Deus também
houve esse risco com eles. Então, no capítulo 17, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei julgamento da grande meretriz. Isso ele fala da Babilônia, e essa grande meretriz é o quê? É o sistema desse mundo. Então ele vai dizer que se acha sentada sobre muitas águas, como quem se veja, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Preste atenção nisso. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Isso há quase 2000 anos está escrito isso aqui. As coisas não estão diferentes, irmãos, hoje. Talvez estejam piores, porque aqui chocava nesse tempo, mas hoje as coisas continuam dessa forma, mas sem chocar. Sem você, o sistema faz com que você veja e ache que isso aí faz parte do dia a dia. Não é, irmãos. E aqui ele continua dizendo, no verso 4: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. Veja, e com as imundícias da sua prostituição. Veja, na sua fronte, verso 5, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso está em caixa alta, irmãos. Não é isso? Aqui, exatamente, está em destaque. Se você parar para observar o texto, não está à toa esse negócio aí. Que a Babilônia, que esse sistema está montado aí, e que nós não somos dele, mas estamos nele. Não, quando o próprio Senhor Jesus orou, ele disse: eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia o quanto nós iríamos sofrer por ser cristão, irmãos. Isto é, se nós estamos assumindo a nossa postura de crentes, se lá fora você repudia essas imoralidades, essas abominações para o Senhor, se você paga um preço por ser cristão, porque aqueles, quando olharem o seu procedimento e a forma como você se conduz lá fora, vão entender que você é diferente, que você não faz parte disso. Agora, tem preço, irmãos. Tem preço. Não acho que você, associando-se, ou seja, sendo comum, você vai fazer uma diferença. A sua luz precisa brilhar, e a minha também. Ou seja, as pessoas precisam ver que a sua presença naquele ambiente incomoda aquelas pessoas que estão nas trevas e praticando abominações. A lei, ela foi dada para que nós percebamos como espelho a nossa própria vida, como nós estamos nos conduzindo diante do próprio Senhor em relação às abominações que o mundo pratica. Ou seja, eu não posso ser indiferente a tudo que está acontecendo no meu trabalho, nas universidades, na escola, seja em que âmbito eu e você estejamos, num condomínio onde nós moramos. É preciso nos posicionarmos, porque cada vez mais o Senhor requer de nós uma postura de santidade. É isso que nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Então, veja, continuando aqui nessa introdução, no verso 18, ou no capítulo 18, veja o que diz aqui no verso 1. Depois, agora,
fala um pouco dessa questão que envolve todas as nossas vidas. Aqui fala da Babilônia religiosa, no 17. Aqui fala da Babilônia comercial. O sistema comercial de trabalho, de negócios, que nós estamos envolvidos também, irmãos. E ele diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todas espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações, presta atenção nisso, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É outro sinal para nós entendermos, irmãos, que seja no âmbito religioso, seja no âmbito comercial, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, no verso 4, eu quero concluir em diante isso aí, o apelo do Senhor para o seu povo é: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Será que isso, nos seus ouvidos, o que soa ao Senhor, que nós cantamos: ao que está, o quê? Assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que século? Esse que nós estamos vivendo ainda. Amém. Ele reina, Ele está assentado no trono. Mas a minha pergunta é: tem o Senhor reinado em meu coração nessas áreas comerciais e também no âmbito do que está acontecendo no mundo? Eu tenho sido, sem um embaixador, um representante dos céus nesse mundo de treva que está relatado aqui? E a voz do céu diz: retire-se dela. Se você é povo meu, se você realmente é propriedade minha, se você foi comprado pelo meu sangue, não se misture com esse sistema. Não apoie em hipótese alguma, reprove. Então ele diz: para o quê? Não serdes cúmplices, veja, em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Então ele diz: e Deus lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os flagelos, os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Irmãos, isso vai acontecer. Nós não sabemos o dia e a hora, mas uma coisa nós precisamos fazer. Enquanto hoje é o que temos, o nosso dia é o presente.
nós só temos hoje. Comece a viver de forma agradável ao Senhor enquanto você respira, enquanto você tem a sua misericórdia sobre a sua vida. Não faça o que o Senhor seja algo comum e corriqueiro, como uma religiosidade. E também não permita que pensamentos invadam a sua mente, contrários à vontade do Senhor. Vamos voltar para Êxodo, é um texto pequeno, mas foi necessário nós fazermos essa introdução, eu creio, para que entendamos a seriedade das leis que foram dadas ao povo de Israel. No capítulo 22, no verso 16, nós temos, e 17, leis sobre imoralidade. O Senhor estava sempre preocupado com o seu povo, por causa do coração corrupto que o povo tem. Embora sendo o povo de Deus, nós não estamos isentos de pensarmos como os ímpios pensam. Por isso essas leis não foram dadas para os povos das outras nações. Elas foram dadas ao povo de Deus, ao meu povo, porque Deus estava sempre cuidando do seu povo, sempre orientando, porque Ele conhece o nosso coração, irmãos. Enganoso é o nosso coração. Se você acha, se não é a misericórdia de Deus, se não é a ação de Deus na nossa vida, nós vamos nos desgarrar, irmãos. A perversidade no nosso coração, por causa da natureza de pecado que nós carregamos ainda. E é uma necessidade de busca pelo Senhor, porque se nós descuidarmos 1 milímetro que seja, você percebe como fica a sua vida se você viver uma vida linear, sabe? Você não cresce. Também você acha que não está caindo, você está vivendo uma vida, sabe? No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus, ou você está crescendo, ou você está caindo. Você nunca é neutro, linear. Não pense que você tem estabilidade plena enquanto nós estivermos com essa natureza de pecado em nós. Não. Se nós, o que está escrito aqui, pensamos, isso jamais pode passar na cabeça de um cristão, pode ter certeza que passa. E nós não sabemos, mas o Senhor sonda os corações e sabe cada um de nós o que nós pensamos. Nós podemos até não cometer, mas o pensamento, irmãos, é que é o problema. Você sabe que Jesus, ele foi além da lei, né? E ele diz, e o mandamento: não adulterarás. Contudo eu digo, se alguém ao menos olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já adulterou com ela. Se ele odiar o irmão, ele é homicida. Então essas coisas estão no nosso coração. O problema é como nós lidamos com isso. Nós sabemos que Gálatas, no capítulo 5, tem o quê? Nós temos as obras da carne, que está um pouco voltada com isso que está escrito aqui. As obras da carne nós conhecemos muito, tem uma lista. E essas obras da carne, elas militam, elas combatem, elas lutam com as obras do Espírito, com o fruto do Espírito, que é a obra. Então você e eu, nós temos uma natureza inclinada para o mal. Para fazer o mal e pensar o mal, irmão, você não faz força, você não se esforça em nada. Basta uma coisa: não se alimente da palavra, não procure viver como o Senhor espera que você viva, que é o suficiente para a sua mente começar a maquinar coisas que ferem a santidade de Deus. E pior, faz com que você caia cada vez mais, você afunde. Você, na metáfora, pensando em Pedro no barco e Jesus andando sobre as águas. Enquanto Pedro fixa os olhos no Senhor: és tu, Senhor. Então diz, manda que eu ande sobre as águas. Então,
O microfone voltou. Disse: vem. Quando ele fala vem, Pedro fixa os seus olhos no Senhor e começa a andar sobre as águas. No momento que Pedro tira os olhos do Senhor e começa a olhar para o vento, as ondas e o mar, ele faz o quê? Ele começa a afundar. Essa metáfora é muito comum para nós, irmãos, e muito impactante para nós. Enquanto eu e você estivermos meditando na palavra, meditar não é só ler. Meditar é você ler e trazer para você: Senhor, que fala comigo, o que queres que eu viva, como queres que eu viva para ti? O que queres falar comigo? Muda o meu coração. Aí você começa a andar de forma que o Senhor se agrada. Mas no momento que você desvia o seu olhar da palavra e começa a olhar para outras coisas, a sua natureza e a minha começa então a querer trilhar o caminho contrário do Senhor. Aí há o desvio, aí há pessoas que começam a ficar fracos, depois doentes e até morte espiritual, ou seja, aquela pessoa não contribui mais nada. Eu conheço, e você conhece pessoas que começaram a andar nos caminhos do Senhor e com o passar do tempo, por não observarem a palavra, por não estarem em comunhão com a igreja, elas começaram a desviar-se do propósito e hoje estão distantes, muito distantes do Senhor, afundados na lama. Para isso o apóstolo Pedro fala também que aquele que conheceu o Senhor, não é? Ele tem um ditado popular, que ele diz que a porca lavada voltou ao espojadouro de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Era melhor que não tivesse conhecido a verdade, irmãos. Então, as leis, elas foram dadas para que nós observemos o que o Senhor espera de nós e tenhamos cuidado para que o nosso coração não venha nos enganar e nos enredar. Então ele diz aqui no verso 16: se alguém seduzir, veja, se isso aí não é algo que está no coração. Eu estou falando do povo de Deus. Vamos colocar na igreja. Se alguém dentro da igreja começar a seduzir uma filha de um irmão, porque aqui, irmãos, não estamos falando de ímpio aqui, nós estamos falando do povo. Então como seria isso? Primeiro nós estamos vendo o quanto o Senhor valoriza a pureza na vida do seu povo e a santidade. Então ele diz: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Veja o quanto isso era diante do Senhor, o quanto isso tinha peso diante do Senhor, a castidade e a santidade. Não muito tempo atrás, irmãos, as coisas tinham mais valor sobre isso, principalmente no interior. Quando acontecia um caso desse, não precisava ser nem dentro do povo de Deus, que era mais difícil acontecer isso dentro do povo de Deus há 50 anos atrás. As pessoas, a gente até vê isso, né? O pai obrigava aquele que violentou essa moça a casar. Não tinha o pagamento de dote, mas aqui, se vocês pararem para pensar, era uma multa pesada, porque as leis aqui eram para coibir o avanço da maldade que estava no coração. Então, quando fere o bolso da gente, ou de qualquer pessoa, a tendência é que você vai pensar 2 vezes, ou até mais, em cometer qualquer ato. Mas veja como a degradação do mundo vem para os nossos dias. Parece que isso aí é uma coisa que nunca existiu. Como nós vemos no tempo de hoje, eu parei para refletir numa estatística do IBGE, que quase 30% dos adolescentes perderam a virgindade entre 13 e 15 anos. Ou seja, não está sendo valorizada, isso eu acredito pela última pesquisa, em 2018,
Hoje nós estamos em 2023, porque essas pesquisas não são feitas anualmente. Então, imagine que isso deve ter crescido e muito, porque nos nossos dias, na escola, principalmente, você olha, eu com 56 anos, eu fico pensando no tempo que essas meninas hoje têm se entregado a perder a sua virgindade com facilidade hoje. Eu estava brincando de carrinho, na minha época, sabe? Menino e menina era menino, jogando bola na rua, as meninas nem pensar, nem sonhava isso aí. Então, se você parar para pensar como a humanidade, e o que acontece é que a sociedade fica achando normal isso, e fica colocando situações como que isso aí fosse algo retrógrado. Manter, para que isso? Qual é a utilidade de manter a virgindade, a pureza, casar virgem? Você compreende que os valores da sociedade, desse sistema, por isso que eu li Apocalipse no começo, ele está degradado e cada vez apodrecendo mais ainda, e o pior é que nós estamos dentro desse sistema e nós não podemos nos acostumar com isso. Veja que, se eu não me engano, em 1 de Pedro, eu não vou ler agora, mas Ló, você lembra de Ló? Ele estava no caminho com Abraão para Canaã, ele foi junto. Só que em determinado momento, os pastores de Ló teve um problema com os pastores de Abraão, e o que acontece? Abraão disse: não haja nenhuma desavença entre nós. Faz o seguinte: escolhe para onde tu queres ir. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. No sentido assim, escolhe para onde você quer. Sabe o que Ló escolhe? Ele escolhe as campinas do Jordão. Ele disse que ali era como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, é o paraíso. Olha o olhar humano. Mas Deus disse para Abraão: vai para Canaã, para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai pela fé e não via Canaã, mas ele saía para peregrinar pela direção de Deus, e Ló, pelos seus olhos, a direção dos seus olhos foi para a campina do Jordão. E diz o texto em Gênesis que Ló, ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E Pedro vai dizer que o justo Ló afligia a sua alma todos os dias por causa daqueles insubordinados, por causa daqueles impuros habitantes de Sodoma. Veja a perversidade. E um homem que Pedro referencia como sendo um homem do povo de Deus, afligindo a sua alma por estar aqui. Será que isso não tem alguma coisa a ver conosco, irmãos? Nós estamos nesse mundo sendo afligidos todos os dias por causa da perversidade que o mundo pratica e afligindo a nossa alma. Só que nós não podemos só ficar afligidos, sofrendo com isso. Nós precisamos nos posicionar cada vez mais. E aqui nós vamos ver que há um preço alto. Esse homem que praticou esse ato com essa virgem, ele precisaria pagar, e pagar caro. E além disso, ele teria que casar com essa mulher, mesmo sem ele sem ter essa vontade. Por exemplo, ele praticou o ato, mas ele não quer casar, ele era obrigado a casar, nesse sentido. Mas havia uma outra possibilidade. Se o pai da moça recusasse aceitar aquele homem como parte da família. Nós estamos vendo aqui, irmãos, uma situação consensual, tá? Imagina-se aqui que essa mulher, essa moça, ela não foi forçada, ela consentiu em entregar sua virgindade a esse homem, porque se não fosse assim, esse homem teria que ser morto.
E se ele vai pagar o dote, é porque houve consenso. Então veja, a moça também errou, não foi só ele, ela também quis. E aqui nós vamos ver a situação no verso 17: se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, ou seja, dar a ela, a esse homem, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Ou seja, existia um valor estipulado, e não era barato, para que esse homem pagasse, mesmo que ele não casasse com a moça. E aqui nós vamos ter, com mais detalhes, o valor que era cobrado em Deuteronômio 22, no verso 23 ao 29. Abra aí Deuteronômio, ou acompanhe conosco aí, na projeção, no capítulo 22, nós vamos ver sobre esse dote que ele teria que pagar em dinheiro. Verso 23, veja aí que diz: se houver moça virgem desposada, olha, veja, o que é desposada? Lembra de Maria? Maria era virgem, mãe de Jesus. Ela foi desposada a José, prometida em casamento a José, mas ela continuou virgem. Então, não é um caso forçado, mas ela estava comprometida, desposada, e um homem a achar na cidade, veja, é um caso aqui, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou, veja, aí já não foi uma questão de abuso, foi consensual. Porque na cidade, irmãos, ele entende que tem muita gente. Então, se ela estava sendo forçada, ela teria que pedir socorro. Mas ela não gritou. Então veja, não gritou, até que morram a moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha como era severo as leis civis, era um comportamento civil. E como nós estamos vivendo hoje, irmão? Compare o nível que era, e mesmo com todo esse rigor de pena de morte para uma situação como essa, ainda assim acontecia a situação. Para você ter uma ideia de quão perverso é o coração humano. Agora você imagine isso que está no coração sem esse rigor da lei hoje. Como a coisa vai ser? E como eles estão querendo tirar cada vez mais leis que venham coibir a esse tipo de coisas. Irmãos, olha, se eu não me engano, o Roberto talvez entenda melhor sobre leis, nessa questão de outro país. E aqui nós sabemos que ele entende, que ele é advogado. Mas parece que na Holanda as coisas estão entrando, tem algumas leis tramitando, não sei se já aprovaram, para que crianças... que baixe a menoridade, aumente a menoridade e adultos possam se casar com crianças, não crianças pequenas, mas 12 anos talvez. Imagine como é que é uma situação dessa. Então, para nós aqui, isso aí é estupro de vulnerável. Uma pessoa com pouca idade, ela não tem capacidade de adulto para discernir. E aí, veja, a situação no nosso mundo, né? Então a coisa está pior. Aqui tinha pena de morte em relação a uma situação que hoje está normal, irmãos. Então, para você ter uma ideia de como isso deveria chocar, e não choca, porque nós já estamos acostumados com essa vida. Isso é o pior de tudo, irmãos. Quando nós comparamos o que nós estamos vivendo hoje com o que era antigamente, nós pensamos, nossa, as coisas estão desgarradas, mas é isso que vai acontecer no mundo mesmo. Precisamos cada vez cuidar, principalmente você que tem filhas de menor idade. Invista cada vez mais, irmãos,
na palavra do Senhor e ore e peça, interceda pelos seus filhos, pelos filhos dos irmãos, porque as coisas não estão fáceis. E aqui nós vamos ver no verso 23, agora tem uma outra situação. Aliás, no verso 24: então trareis ambos à porta da cidade e... Só um momentinho. E também morais, emocionais, tudo isso era levado em conta. E isso tinha uma multa pesada em relação a essa questão, irmãos, porque os valores eram mais sérios em relação às leis civis. E aqui ele diz, no verso 25: porém, se algum homem no campo, agora veja, não é mais na cidade, achar moça desposada e a forçar, e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Por quê, irmãos? Qual é a diferença agora aqui? Se na cidade a moça foi forçada, mas ela gritou, e no campo não tem dizendo por que ela não gritou e por que só morre o homem. Pode falar, irmão. Pronto. Como eu falo, porque no campo entende-se que não tem mais pessoas, e mesmo que ela gritasse, entende-se que ela, então, não teria como que ninguém pudesse acontecer. Então morre só o homem que se deitou com ela. Verso 26: a moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este o caso. Quer dizer, ele colocou até a própria... Porque tem situações que nós vemos, como o caso Tarsila Guzmão, né? Que foi o caso Serrambi, não é isso? Foram duas jovens, não é isso? E foi bárbaro isso aí que aconteceu, né? Mas em campo, também no campo, não havia condições de ter ninguém para que pudesse elas serem ali amparadas, e foi seguido de morte. Foi um estupro seguido de morte. Então, é por isso que ele está dizendo, o homem, ele se atenta contra a própria vida, então só ele seria, então, culpado. Veja, aí continua no verso 27, pois a achou no campo a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Então, eles supõem que nessa situação a moça tentou, então, socorro, mas que não havia ninguém para que pudesse livrar. Então, ela é poupada dessa situação. Agora, veja o verso 28, diz assim: se um homem, é outra situação, se um homem achar a moça virgem que não está desposada, olha a situação aí, e a pegar, e a se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará aos... Aí é o caso aqui, o caso do texto lá de Êxodo 22. Então dará o homem, né, ao pai da moça
50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, nesse caso aqui, é o caso que nós temos lá em Êxodo. Ele vai pagar, nessa situação, ao pai 50 ciclos de prata. Aí você me pergunta, quanto isso tem a ver conosco hoje? O ciclo de prata não era uma medida de peso. A prata tinha ali por volta de 11 gramas, mais ou menos, ali esse ciclo, em torno desse valor. Você multiplica isso aí, não é? E você vai ter, eu até fiz um cálculo aqui, eu sei que dava mais de 13 mil reais, porque eu peguei uma média do que, quanto era o grama da prata hoje. Então, essa é uma prata fina, né? Lógico. Então eu vi aqui, dá mais ou menos R$ 22,86 aqui o grama dessa prata. Então, 50 ciclos dava mais ou menos 571 gramas, vezes o valor, 571, é mais de meio quilo, vezes o valor de hoje da prata fina, né? Com pureza e certificada, passava dos 13 mil reais essa multa, hoje. Mais ou menos isso aí, ele pagaria ao pai como dote das virgens. Ou seja, a virgindade, a pureza tem valor para o Senhor. Isso fala o que para nós, irmãos? Notem que nós estamos falando aí de um casamento. Nós estamos falando de uma união de uma mulher e com um homem. E se nós trouxermos para nós como igreja do Senhor, nós somos o quê? A noiva de Cristo. A noiva prometida, pura e santa, que está sendo preparada para o noivo quando voltar. Então veja que há um preço de nós nos mantermos puros diante do Senhor para esperarmos o noivo. E aqui, irmãos, eu gostaria que, em relação a essa metáfora, nós possamos abrir aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar aqui. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao 4. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre nós como sendo a noiva do Senhor e como nós devemos esperar o Senhor. Veja, verso 2 e 4. Sempre faz um barulho aqui quando eu tenho que passar essas páginas. Verso 2 e 4 que diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, perceba aí agora, como virgem pura a um só esposo. Obrigado, irmão Alden. A um só esposo, observem isso, um só esposo. Por que o Senhor está falando permite Paulo falar sobre um só Senhor? Nós vamos ver isso lá em Êxodo também, sabe? Porque nós fomos comprados, foi pago um preço para que nós, como virgem, veja a questão da pureza e santidade exigida da igreja, prometidas a um só Senhor. Então veja, aí ele diz que há um alerta sobre isso, sobre a questão da pureza, da castidade da virgem, em relação também à nossa vida como sendo noiva e igreja do Senhor. E ele diz aqui, há um só, veja, zelo por vós com o zelo de Deus, visto que tenho vos preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Agora veja o verso 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida, olha, preste atenção nisso, a vossa o quê?
a vossa mente, e se aparte de vós, e se aparte da simplicidade e o que mais, irmãos? Pureza, devidas a Cristo. O que isso fala para nós sobre essa questão da virgindade? Que eu e você, como igreja, nós devemos procurar nos manter puros e santos para Cristo, irmãos. Há um só esposo. Porque, irmãos, se nós nos descuidarmos, o adultério espiritual acontece quando nós colocamos outras coisas que não seja o Senhor na nossa vida. E se você parar para observar isso, Paulo está dizendo: eu tenho como zelo, com ciúmes, preparado vocês para que vocês se mantenham puros, ou a pureza. E o que ele temia é que a simplicidade de uma virgem e a pureza dessa virgem se aparte da vossa mente, e que a serpente, ou seja, Satanás, com o sistema desse mundo, venha corromper isso, irmãos. Notem que uma pessoa que é normalmente uma virgem, um homem virgem, ele é puro, ele é simples, ele não tem maldade, assim, não expressa a maldade, a malícia, porque ele não conhece ainda a malícia em relação nesse âmbito sexual. Essa é a premissa. Então ele não conhece isso, ele não teve esse contato, então não pode conhecer. Então a ideia é que a virgem ela se mantenha pura, casta, a igreja se mantenha santa e casta para o Senhor, aguardando o noivo. E nós paramos para pensar em que, irmãos? Em Mateus 20, alguém lembra? Mateus 25, irmãos. A parábola das 10 virgens. E aí o Senhor fala exatamente sobre isso, que as bodas do Cordeiro, quando o Senhor voltar, Ele espera encontrar as prudentes. Ele espera encontrar uma igreja prudente, porque Paulo está dizendo aqui: tenha cuidado. Eu temo que essa simplicidade seja corrompida a vossa mente, que a serpente, assim como enganou a quem? A Eva, engane também vocês como igreja, e vocês se apartem da pureza, da simplicidade devidas, veja, devidas a Cristo. Nós devemos uma vida de santidade ao Senhor, irmãos, porque Ele nos comprou, Ele pagou um alto preço. O mínimo que eu e você podemos fazer é nos apartar desse mundo. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices, como diz Apocalipse 18, dos seus pecados. Pare para refletir sobre isso. E aqui, irmãos, se você observar, ele diz isso, que essas simplicidades, elas são devidas a Cristo, no verso 3, final do verso 3. Voltando para cá, irmãos, vamos continuar. Você vê como é rico, mas eu vou passar rápido, porque eu não quero nem entrar em muitos detalhes em relação esses outros tópicos, né? Versículo 17 aqui, agora, Êxodo 22, versículo 17, terminamos esse pagamento. Agora nós vamos entrar no verso 18, falando sobre a feiticeira. A feiticeira não deixarás viver, é apenas isso. Por quê, irmãos? A feiticeira não deixarás viver. Esse versículo ele foi levado à risca na Idade Média, não é isso, irmão? Foi na Idade Média, quando se queimavam as bruxas, né, as feiticeiras, em estaca, em praça pública. Porque, irmãos, hoje a coisa está tão banalizada. Por que isso é aceito facilmente, como os filmes na mídia, e nós vemos coisas com feitiçaria pesada na mídia e na internet, nas séries, e nós achamos bom, porque é divertido. Mas você não se engane, por trás disso existe o mal arquitetando
a mente principalmente não dos adultos, mas das crianças, achando que é a bruxa boa, a feiticeira boa, né? E é tudo colocando como sendo o sistema, como tudo isso fosse algo natural e normal, é apenas uma ficção. Mas não esqueça que existe o príncipe da potestade do ar. Ele atua nos filhos da desobediência, e isso não fica desapercebido do povo de Deus. Nós precisamos parar e refletir que essas coisas têm influência maligna, principalmente dentro da sua própria casa. Os que têm filhos pequenos e pré-adolescentes é uma dificuldade maior, porque eles não entendem, irmãos, como nós estamos vendo, eles não conseguem enxergar. Então, muitas vezes, eu me lembro agora do irmão Roberto, que fala que ele assistiu no cinema, mas assistiu um filme. Qual foi o filme, irmão? Até hoje está normal, né? Tem até... Percebeu aí o exemplo? Não sei se vocês ouviram o que o irmão Roberto falou. Ele assistiu eram adolescentes eles, pré-adolescentes. Assistiu e dizia, olha, isso, explicou o que está por trás da mídia. Tem uma também, eu não sei, eu não estou muito inteirado, mas parece que tem uma questão para crianças também, né? Eu não sei, começa com W, parece, é uma... Isso. É maior, ele vai além, né? Pronto. Percebe como uma coisa é sutil? Então, irmãos, a gente precisa parar e refletir que essas coisas não são normais. Isso não faz parte do nosso tempo. Não, isso é coisa do atual. Não é. São estratégias montadas. Diz que os filhos das trevas são mais prudentes, muitas vezes, que os filhos da luz. Como? Porque eles são perspicazes. Eles são ardilosos. Eles armam ciladas altamente engenhosas, arquitetadas para enlaçar, principalmente os que têm pouca idade. Porque eles fazendo isso, a próxima geração está comprometida. Então veja, o mundo jaz no maligno, mas a sua casa não. A sua casa é um pedaço do céu. Nós temos que ter a máxima de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se os nossos filhos ainda não tiveram clareza no Espírito, continue orando, mas não deixe de explicar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito. Chega um momento que eles vão cair na realidade, e o Senhor vai resgatá-los, porque aquela casa serve ao Senhor. E ali você não pode ser negligente com relação à sua casa. Nós lembramos sobre os filhos de Eli, sacerdote Eli. Ele foi negligente, e nós vimos o que aconteceu com seus filhos. Não podemos negligenciar a nossa casa. Agora veja, então, sobre isso, irmãos, nós temos aqui Levítico, para não passarmos só apenas Levítico 20, 26 a 27, Levítico capítulo 20, verso 26 ao 27, sobre essa lei. Por que ela não poderá deixar... por que o Senhor leva tão a sério o ocultismo? Tá? Ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. Percebe aí? Eu separei vocês, povo de Israel, do Egito, para a terra que eu te mostrarei, a terra prometida,
mas não para vocês se misturarem com os povos dessas regiões. Então, o que diz aí o verso 27? O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Ou seja, quem apedrejar não terá culpa do sangue deles, porque a própria abominação deles cairá sobre eles mesmos. Agora veja Deuteronômio 18, 4 ao 14. Vai esclarecer melhor sobre isso. Interessante essa questão. Tem muitos assuntos. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias... Não, isso aí. Deuteronômio. Não sei, acho que eu botei o verso 4, foi? Veja, vá passando aí, Bia, por favor. O 9, né? Veja o 9. Acho que até o 14. Quando entrares na terra que eu, o Senhor teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, no caso do deus Moloque, nem adivinhador, veja, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. 14, para finalizar. Porque estas nações, veja, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitirá tal coisa. E o horóscopo, hein, irmão? Hein? E aí? Porque o prognosticador é o horóscopo. Como é que vai ser meu dia? Como é que tem a ver com... O que é que tem a ver para mim hoje? Está assim de cristão, irmão. É o quê? Você acha que tem? De o quê? Tu é de Ares, né? Oi? Sim, eu pensei que você era. Entendi, irmão, desculpa. Dizem, né? Eu pensei que esse texto aí não tinha feito o efeito, né? Não permitirás. Mas assim, desculpe. Mas então, não permitirás, né? Tal coisa no meio de vós. Então é uma coisa simples, irmão. Eu não consulto feiticeiro, mas eu consulto horóscopo. Cuidado, porque isso, a questão do ocultismo, né? De querer saber o futuro, tem muito a ver com aquela questão de nós não dependermos do Senhor. Sabia? Quando você consulta tal coisa, é porque você sai da dependência do Senhor e vai procurar outros meios. E aqui, irmãos, dentro dessa questão, eu gostaria que Bia abrisse Tiago. Oi, irmão. Eita, fala, Senhor, né? Aí, tal, deixa que te digo, né? E aí, pronto, né? Começa. Bom. A caixinha de promessa um dia já viveu, né? Não é isso? Quem não recebeu, quem tem um pouquinho mais aí de anos aqui na face da terra, já recebeu a caixinha de promessa, ou já ouviu falar. Então você tirava ali, né? O versículo que Deus queria te falar. Misericórdia, é adivinhação. Mas brincadeiras à parte, irmão. Veja a questão aqui sobre a você consultar os mortos. Nós vemos que houve uma consulta, né, de um homem que foi ungido de Deus, Saul, né, que foi consultar a pitonisa de Endor, aquela feiticeira, mesmo que Saul, o que ele fez? Ele expulsou antes todos os feiticeiros,
expulsou do meio. E ele mesmo, depois que Samuel morreu, quando estava sobre ataque dos filisteus, e ele, em vez de consultar o Senhor, ele foi pedir aos seus auxiliares que procurassem uma feiticeira que pudesse consultar os mortos, que ele pudesse entrar em contato com Samuel para saber o que fazer. Só Jesus, né? E aí nós vemos que isso mostra o que está no coração quando nós não saímos da dependência do Senhor, saímos do seu governo e tentamos, com a nossa própria força, tentar resolver a situação. Veja o que diz Tiago capítulo 4, verso 13 e 15. O que Tiago fala sobre isso? Tiago 4, 13 ao 15. O que diz? Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Que mais? Vós não sabeis, olha, o que sucederá amanhã. O prognosticador, o feiticeiro, era consultado para saber o que iria acontecer amanhã, depois, no futuro. Aí ele disse: que é a vossa vida? Que pergunta? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, veja, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nossa postura é essa, irmãos. É de não consultar nada que venha trazer prognóstico para o futuro, mas deixar a nossa vida nos braços do Senhor, na sua mão, porque Ele sabe o futuro pertence ao Senhor e nós só temos o hoje. Portanto, irmãos, aqui nós vemos Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, o Senhor falando acerca dessas questões. E quando nossa ótica sai do Senhor, nossa vida é como se estivéssemos em trevas. Nossa, que chuva, né? Só o Senhor para nos livrar. Hoje tem um alerta extremo, até mostrei para o diácono Léo, mas não é para a nossa área. Não fiquem preocupados, pelo menos aqui é uma chuva passageira. Mas vamos depois pedir a Deus pelos os que estão naquela área de Jaboatão centro, em diante ali, tem um alerta severo para aquelas áreas, até com risco de evacuação, as pessoas saírem dos seus locais, porque tem riscos severos ali, mas não para nós aqui. Mas vamos continuar. Por isso vos digo, não atendeis, não ansiosos com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam nos celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales mais vós do que tudo que as aves, quanto a vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Qual de vós? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai-vos como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou que vestiremos? Porque os gentios, veja, que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o prognosticador está preocupado com o que vai ser o meu dia e o que vai acontecer um dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio
mal. Isso foi o que Jesus nos aconselha, a não estar ansiosos com relação à nossa vida e não consultar horóscopo, principalmente, porque eu acredito que ninguém aqui vai consultar feiticeiro, mas o horóscopo, o que diz o seu signo, né? Porque eu imagino que a gente tinha signo quando nós éramos do mundo. Nós tínhamos. Mas depois que nós recebemos a natureza de Cristo e a vida de Cristo, é a pessoa de Cristo que deve aparecer em nós, e não nossa personalidade. É Cristo que deve aparecer mais. Então, como os irmãos do louvor sempre cantam aqui, né, à noite, né, e que diminua eu, não é isso? Menos de mim e mais de ti, não é isso? Menos de mim, do meu próprio signo, do que a personalidade, porque isso é o velho homem, irmãos. O nosso signo, nossa personalidade, em relação às partes negativas, geralmente é do velho homem, mas o que o Senhor quer é que essa personalidade seja trocada pela de Cristo, tá? Para concluir, irmãos, aqui nós temos o verso 19, eu não quero nem entrar em muito detalhe sobre isso, porque isso é outra coisa da perversidade. Quem tiver coito com o animal será morto. Eu não quero nem entrar em muito detalhe, eu só quero ler o texto, e eu quero que no final do texto você diga amém. Veja bem aqui, só isso. Vamos ler aqui Deuteronômio, deixa eu ver, é Deuteronômio 27, 21, que diz assim: maldito, veja, aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Eu também digo amém. Agora, Levítico 20, 15 ao 16. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. Ainda está aí, né? Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás também um animal. Aí aqui 16. Se uma mulher, veja, não é só homem, né? Se uma mulher se chegar a um animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre ele. Veja a severidade. Agora, Levítico 18, 20 ao 30, é o texto mais completo. Nem te deitarás com a mulher, ali, não, nessa aí não falei do 20, foi? 23, perdão, 23. Nem te deitarás com o animal, porque o texto é do animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá diante do animal para juntar-se com ele. Veja, é confusão, com certeza. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Pasme, irmãos, isso era comum naquelas nações, a bestialidade, a zoofilia, eles tinham relações com animais. Imagine um ser humano chegar a um nível de degradação dessa, mas é possível. O que mais? Então, verso 26. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores, aqueles moradores de Canaã. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens, olha só isso, desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda, veja, não aconteça que a terra vos vomite também com vocês. Cuidado, não pense que vocês são diferentes deles, não. Se deixar, vocês vão entrar na imaginação do pensamento, havendo vós contaminado com o vômito, como vomitou o povo daquela terra que estava antes de vós. Todo o que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do povo. Portanto, guardareis as obrigações que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes e abomináveis que se praticavam antes de vós.
e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Para completar aqui, irmãos, já estamos em cima do horário. O verso 20 vai dizer, do capítulo 22 agora, capítulo 22 de Êxodo, verso 20: quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Aqui nós concluímos esse estudo de hoje, nessa parte, em relação aos ídolos, irmãos, à adoração e ao culto. Veja o que diz aqui o verso 20: quem sacrificar a outros deuses e não somente ao Senhor será destruído. Tem a ver com a sua vida e a minha vida em relação ao culto ao Senhor. Muitas vezes nós cultuamos aqui como igreja, não é isso? Sim, nós estamos cultuando ao Senhor, mas aqui vai muito mais além do culto presente aqui no templo. Tem a ver com como está sendo a nossa vida em relação lá fora ao culto ao Senhor, porque nós somos individualmente o templo do Espírito Santo. Perceba isso. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo lá fora também. Então a nossa vida externa deve refletir a nossa adoração presente aqui como Assembleia do Senhor. Nós não podemos ter uma vida diferente da que nós temos aqui. Se lá fora a nossa vida, fora dos olhos dos irmãos, é diferente daquilo que nós vivemos aqui dentro, nós estamos sendo hipócritas em relação ao Senhor, e isso Ele não aceita. Isso aqui era uma mistura entre o povo de Deus adorar, o povo adorava no templo, mas também associava ídolos a essa adoração. Não pode ser, isso não pode acontecer. Veja o que diz Êxodo 34 aqui. Não, eu vou ver antes 23. Veja, Êxodo 23, 13. Aqui na mesma página, veja o que diz aqui: em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses. Veja, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Agora, nós não cultuamos outros deuses, mas o que pode ser colocado como sendo Deus na nossa vida? Tem muita coisa, irmãos, que pode ser colocada como Deus. O trabalho, a família. Você tem que parar para pensar que essas coisas são importantes, mas elas não podem estar em primeiro lugar. Tudo que está em primeiro lugar é Deus, sempre Deus e depois as outras coisas. E aqui ele vai dizer, Êxodo 34, 12 ao 17: abstente de fazer aliança com outros moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Veja, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, veja, e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, e suas filhas prostituíram com eles, com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus. Não farás para ti deuses fundidos. Pronto. Só isso aí, só até aí. Agora, Deuteronômio 13, do 1 ao 11. Só vou citar os textos para vocês e terminar. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, veja, e suceder que tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, veja, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque
porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, veja, para saber se amais o Senhor do vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Veja, andarás após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Tem uma coisa séria aí, viu, irmãos? Só para você entender o quanto era a seriedade. Vamos em seguida. Para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim eliminarás o mal do meio de ti. Olha o problema aí. E aí? Se o teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, olha só a seriedade, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo, preste atenção nisso, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, veja, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele. Veja, está falando de filho, filha, marido ou mulher, e mãe ou pai, digamos assim. Não concordarás com ele, nem ouvirás, nem olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás. Mas o que? Certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Misericórdia, meu Deus. Você está imaginando o que vocês acabaram de ler aí, irmão? É Deus que colocou isso aqui para o povo, irmão. Aí você tem uma ideia do quanto Deus se indigna quando nós trocamos Ele por outra coisa na nossa vida. Quando nós deixamos Deus em segundo lugar, até em último. É a misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Mas você vê como era severa essa lei. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor. Veja, só isso. Em segredo, tentou perverter. Não, vamos consultar, veja isso aí. Só em aconselhar você a se apartar do Senhor, era digno de morte. Procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá, veja, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Deus colocou essas leis severas para que nós entendamos que a nossa vida muitas vezes fere a santidade de Deus, e que nessa época era punido com morte, seja filho, filha, marido ou mulher, que tentasse apartar, distanciar da presença do Senhor, seria eliminado como exemplo para que os outros temessem, e jamais acontecesse isso, para nós entendermos o quanto o nosso Deus é santo e exige santidade da nossa parte. Quero concluir aqui, irmãos, lendo Efésios capítulo 5, verso 1 ao 15, para finalizarmos. Efésios, já deu o horário. O apóstolo Paulo vai dizer que como deve ser a nossa vida diante do Senhor. Efésios capítulo 5, que diz assim, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, veja, e sacrifício a Deus em aroma suave. Perceba isso, irmãos. A sua e a minha vida tem que ser uma vida de sacrifício e entrega do nosso corpo ao Senhor. Verso 3,
Agora perceba isso. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes, perceba isso, com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices, novamente, nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver de modo digno e santo até que Ele venha, ou até que nós venhamos a nos encontrar com Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrar a nossa escola dominical, em nome de Jesus. Ó Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra foi exposta nessa manhã e mostra o quão santo Tu és, Senhor. O quão digno de todo louvor e adoração Tu és, Senhor. E quanto nós somos indignos, muitas vezes, de estar diante da Tua presença. Nós somos gratos porque a Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. E a Tua graça e o Teu poder, Senhor, nos transforme, nos mude nosso caráter. E que possamos estar buscando cada vez mais ser um sacrifício de louvor agradável a Ti, Senhor. Experimentar a Tua vontade, rendermos a Ti, não nos contaminarmos com esse mundo, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformemos com esse século, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e pedimos para que o Teu povo que aqui se encontra e os que estarão ouvindo essa mensagem em casa, que tome uma postura de ser o Teu povo santo e separado desse mundo de trevas, que possamos ser sal e luz, representantes do Teu reino enquanto vivermos, para a honra e glória do Teu santo nome nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus assim nos permitir.